Contagem regressiva para as eleições municipais deste ano. Faltam apenas 4 dias para os eleitores irem às urnas no dia 7 de outubro. E as dúvidas mais comuns já surgem. O que pode e o que não deve ser feito? Para esclarecer as dúvidas dos eleitores, o jornal Cidade em Foco está recebendo o chefe de cartório, Tiago Clima. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo aqui no jornal Cidade em Foco. Boa tarde, é um prazer estar aqui no jornal. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos eleitores. Tiago, quem pode votar nessas eleições do dia 7 de outubro? Olha, estão obrigados a votar todos aqueles eleitores maiores de 18 anos e menores de 70 anos, né? Os que têm entre 16 e 18 e os analfabetos, assim como os maiores de 70, não são obrigados a votar. Ok. E no dia das eleições, como o eleitor pode se manifestar? Bom, é bom lembrar, né, que no dia da eleição, toda espécie de propaganda em que o eleitor manifeste a sua vontade sem ser de forma silenciosa é vedada. Então, o que é permitido? O eleitor ele pode levar um santinho com ele, uma bandeira, um adesivo, né? Algo que ele possa exprimir sua vontade de forma silenciosa. Ele não pode manifestar o seu voto. Ele não pode pedir voto para ninguém, ele não pode dizer em quem que ele votou. Ele não pode, por exemplo, votar e sair na fila cumprimentando as pessoas, dizendo em quem que ele votou, pedindo voto, esse tipo de coisa. Ele pode circular com o carro dele plotado, sem problema, né? Ele pode pegar a bandeira dele e se dirigir até a sessão eleitoral, ele pode pregar um adesivo no peito. O que ele não pode, em hipótese alguma, é manifestar verbalmente a sua intenção. Tiago, e o TRE aí vai fiscalizar? Sim, nós estamos desde a madrugada de sábado a domingo, a gente já tem equipes na rua para fiscalizar especialmente aquela questão da distribuição, distribuição não, né? Que os santinhos são jogados ao longo das ruas, principalmente em frente aos locais de votação, que causa uma poluição muito grande, né? Mas os candidatos sempre praxem essa prática, porque eles acreditam que o seu nome sendo visto, o seu santinho sendo visto no dia da votação, eles têm mais chance de angariar votos. Então fica até um apelo aqui do Justiça Eleitoral, que o eleitor exclua esse candidato que surge a cidade, que deixe santinhos espalhados no dia da votação. Lembrando que os mesmos podem ser penalizados. Sim, caso, inclusive a Polícia Federal está vindo para nos dar suporte, né? Temos uma equipe à disposição. Terá um reforço da Polícia Sim, Federal? terá um reforço da Polícia Federal, uma equipe completa, com 6 agentes e um delegado. E estaremos de prontidão, né, na madrugada, com auxílio da PM também, da Polícia Civil, para que possamos apreender em flagrante quem esteja entregando esse tipo de santinhos, até porque a partir das 10 da noite, sábado, toda e qualquer espécie de distribuição de material ela já é proibida. Já pode ser configurado o crime de boca de urna, né, a distribuição a partir desse momento. Inclusive, boca de urna que também é bastante comum no dia das eleições, né, Tiago? Sim, é um dos motivos que mais nos dá trabalho no dia da eleição, a boca de urna, né? Que, como eu falei, e como que configura a boca de urna? Quando o eleitor ele pede voto, né? Quando ele escapa quando ele foge daquela manifestação silenciosa que a lei permite, né? Quando ele passa a pedir voto, quando ele passa a distribuir santinhos, que é a prática mais comum, é crime de urna. Então, o que acontece? Esse eleitor será preso, né? Pode ser a mais simples possível, já configura-se o crime, o eleitor é preso, ele é encaminhado até o nosso chamado cadeião, que é lá no ginásio da Vila Borges, né, onde serão colocadas as pessoas que forem pegas em flagrante, e elas ficam presas durante o dia inteiro, durante todo o período de eleição até às 17 horas, e saem de lá já com a audiência marcada e irão responder um TCO, né, por crime eleitoral. É importante lembrar que respondem também por esse crime na justiça. Sim, se não fica impune. Além dela ficar o dia inteiro presa, né, lá no cadeião, elas também depois, esse fato tem consequências jurídicas, elas irá sofrer um processo criminal. Tiago, e como os eleitores podem denunciar os crimes e as práticas aí de abuso? Bom, inclusive, todo dia nós recebemos muitas ligações, né? O número 148 é o nosso número, é o Disque Eleitoral, o Disque Denúncia, que o eleitor pode não só fazer denúncias de crimes eleitorais, de algumas irregularidades que ele possa ter conhecimento na propaganda, né, compra de votos, como também pode fazer consulta sobre seus dados, onde que ele vota, né, se o colégio que ele vota mudou de local, esse tipo de informação nós fornecemos esse número, 148. Falando em mudança de sessão eleitoral, né, Tiago, que houve algumas alterações por parte do TRE. O porquê dessas mudanças? Olha, a nossa tendência, quando eu cheguei aqui em Rio Verde na eleição de 2008, nós tínhamos na nossa 30ª zona 35 locais de votação. Né? Se você pensar que alguns locais como Centro Espíritas, igrejas eram locais, o INSS estava reformado, muito novo, são locais que a gente acha que causam um transtorno muito grande, né, para que sirvam como locais de votação. A preferência é que locais públicos,
como escolas estaduais, municipais ou órgãos públicos, sejam utilizados. Então a nossa tendência é esse enxugamento, claro, evitando aglomerações em massa de eleitores, né, sempre privando para que não fiquem muitos eleitores juntos. Mas nossa tendência é reduzir, até porque nós precisamos de menos mesários, no caso, né, que é uma dificuldade convocar os mesários. Precisamos de menos técnicos de apoio, menos policiais. Então, assim, para a nossa logística como um todo, favorece a redução dos locais. Então, nessa eleição, nós tivemos uma redução já de 30 para 24 locais aqui em Rio Verde apenas, sem contar os distritos, né, que são mais 3 locais. E para evitar aí correria de última hora, os eleitores podem, então, procurar saber onde que será o seu local de votação, se teve alteração através do telefone? Sim, é o telefone 148, né, como eu já mencionei, o eleitor pode ligar, inclusive também estão sendo vinculadas pílulas na televisão, nas rádios, informando essas alterações, que são tanto da 30ª zona como da 100ª, 40ª zona, da outra zona de Rio Verde, né? E também haverá faixas explicativas, né, com banners? Sim, haverá faixas. Nos colégios que foram suprimidos, né, que foram excluídos, haverá uma faixa, caso o eleitor não esteja avisado, ele vai chegar no local antigo dele de votação, e lá haverá uma faixa indicando qual o novo local. É bom também ressaltar que as mudanças são para locais perto, né? O eleitor não terá muito transtorno. Se ele votava, por exemplo, no Campestre, ele irá agora votar no Objetivo, que é um local bem perto. Não, as mudanças não são muito bruscas, assim, o eleitor não tem que atravessar a cidade para votar. Geralmente a mudança é feita para um local, nas proximidades do local em que já votava antes. Tiago, outra dúvida dos eleitores é em relação à colinha. Você disse que pode levar a colinha do seu candidato. Mas caso o eleitor esqueceu sua colinha em casa, o TRE vai disponibilizar uma lista com o número dos candidatos? Sim, nós sempre ressaltamos que o eleitor é conveniente que leve a sua colinha com o número do seu candidato escrito, principalmente vereador, né, que são 5 números, porque é bom lembrar que é proibida qualquer tipo de ajuda ao eleitor. É proibida a entrada de crianças na sessão. Se a pessoa é idosa, ela não pode sofrer a ajuda de ninguém, né? Só em casos extremos que é permitida a ajuda. Se a pessoa não tem condições intelectuais de votar, ela não vota. Infelizmente, o direito dela não pode ser exercido, né? Mas então, assim, quanto à colinha, quanto a isso, para evitar esse tipo de problema, porque o mesário também não pode ajudar o eleitor, não pode digitar a tecla em hipótese alguma, a gente orienta que o eleitor leve a colinha. Pegue um santinho do candidato, escreva um número atrás, né? E leve essa colinha. Mas, caso o eleitor, porventura, esqueça, por lei, toda a sessão eleitoral ela tem que ter a relação dos candidatos afixada. Então, haverá lá a relação de todos os candidatos, por ordem alfabética e por ordem numérica, para que o eleitor procure com calma aquele candidato que ele queira votar. O eleitor vai poder entrar com o celular? Não, é uma pergunta importante a sua, porque é uma alteração para essa eleição. Na eleição anterior, nas eleições anteriores, a recomendação do TSE é que o eleitor desligasse o celular, né, o mesário interpelava o eleitor, se ele está com o celular ligado, pedia para desligar e ele poderia adentrar a cabine de votação. Nessa eleição a mudança é mais drástica. Nem com o celular desligado o eleitor pode entrar na sessão. Caso o mesário pergunte para ele fale, por exemplo, que não tem celular, né, isso é uma função do primeiro secretário, que na fila ele organiza e já vai fazendo essas perguntas. E depois for constatado que ele estava com o celular, é crime eleitoral, desobediência, né? Porque é bom lembrar que o presidente da sessão ele é a autoridade máxima na cidade. Ao lado dele apenas o juiz eleitoral. Nem eu como chefe de cartório, nem o prefeito mandamos mais do que o presidente dentro da sessão dele. Ele e o juiz são as autoridades maiores no dia da eleição. Então, se ele desobedecer uma ordem do presidente e deixar o celular, ele está cometendo crime de desobediência e também pode ser preso em flagrante. Tiago, já a partir de hoje não pode mais nenhum eleitor ser preso? Como vai funcionar? Existe essa questão do salvo-conduto, né? Os eleitores se sentirem ameaçados com a sua liberdade de locomoção podem pedir um salvo-conduto e a partir do momento eles não podem ser presos. À exceção daqueles casos de flagrante delito e também naqueles que existem mandados de prisão por crimes inafiançáveis. Esses casos não há como escapar. E essa questão do salvo-conduto, as pessoas não entendem, é mais por causa daquela época em que os eleitores não tinham essas garantias asseguradas, em que as pessoas poderiam prender os eleitores para que não votassem na parte contrária, né? Digamos assim. Então essa é uma garantia para o eleitor para que ele não esteja preso e possa exercer o seu direito de voto livremente. E os candidatos ainda podem realizar os tradicionais comícios e campanhas de rua? Até amanhã é permitido comícios e a propaganda eleitoral gratuita na TV também se encerra amanhã. Até o sábado, às 10 horas da noite, continuam valendo a distribuição de material de propaganda, né? Como esses cavaletes ao longo das avenidas que nós estamos acostumados.
E também carreatas, caminhadas e passeadas também são permitidas até o sábado. Agora, debates, né? Debates e comícios e a propaganda eleitoral se encerra amanhã. E a tradicional lei seca também haverá aqui em Rio Verde? Olha, até o momento não há uma definição sobre o assunto dos juízes eleitorais aqui de Rio Verde, que são os responsáveis pela edição dessa portaria. Geralmente nós esperamos uma definição do secretário de Segurança Pública, né, caso ele emita alguma ordem para o Estado, mas o juiz também ele tem essa competência, essa autoridade para, caso entenda na sua cidade, emitir a portaria. Até o momento não temos nenhuma vedação aqui em Rio Verde. Tiago, vamos só reforçar aí os horários de votação? A votação inicia-se às 8 horas em ponto, encerra-se às 17 horas em ponto. O que acontece? Eleitor que estiver na fila às 17 horas, ele vai votar tranquilamente, nem que a fila se estenda por quilômetros, ele irá votar. Os mesários são orientados a partir do momento que o relógio indica as 17 horas, eles distribuem as senhas do último da fila para o primeiro. O eleitor chegou às 17h01, não há fila, ele não vota mais, infelizmente. Então, aqueles que tiverem a fila às 17 horas, terão seu direito assegurado. E quem não vota aqui no município, como que faz para justificar o voto? Rio Verde é uma das poucas cidades no estado que nós temos 2 pontos exclusivos para recebimento das justificativas eleitorais, que é o posto campestre e a rodoviária. Nesses locais não há sessões de votação, apenas para justificar o voto. Lembrando também que toda sessão eleitoral é um ponto de justificativo, né? O eleitor entra em qualquer colégio, ele pode justificar. É bom lembrar que só podem justificar o voto aqueles eleitores que não são de Rio Verde. Porque aqui nós temos 2 zonas. Às vezes você é de uma zona e está longe do seu local de votação, o eleitor ele tem a impressão que ele pode justificar no local de uma zona diferente. Não pode, entendeu? Mesmo sendo de zona diferente, sendo da mesma cidade, há vedação. Então o eleitor só pode justificar o voto se for eleitor de outra cidade. Quais os documentos que devem levar aí no dia das eleições? Olha, é imprescindível que o eleitor esteja com um documento oficial de identificação com foto. O título eleitoral é muito importante que seja levado até para acelerar o fluxo da votação, para que o mesário possa identificar com mais tranquilidade o nome dele no caderno de votação. Caso o mesário o eleitor não tenha o título, não há óbice para o voto, ele pode votar tranquilamente. Agora, só com o título ele não vota. Então é necessário carteira de identidade Isso. E habilitação, vale? Isso. Os documentos oficiais que são aceitos pela Justiça Eleitoral são esses documentos oficiais com foto. Carteira de identidade, carteira de trabalho, né, CNH, passaporte, carteira de reservista e as carteiras funcionais, OAB, né, como quem é médico, por exemplo, CREF, educação física, esse tipo de carteira de profissionais. Não são essas carteiras de clube, essas carteiras que não têm valor jurídico, as outras todas são aceitas. Tiago, falando de apuração, o eleitor quer saber aí quem foi o candidato, se o candidato dele foi eleito, como será essa questão de apuração, até que horário mais ou menos, qual é a expectativa do TRE de estar divulgando e se terá aí um esquema de segurança para o horário da apuração. Sim, é bom lembrar que a nossa justiça eleitoral é uma das mais modernas do mundo, né? Geralmente o prazo são de 2 horas para que nós tenhamos todas as urnas finalizadas. Aqui em Rio Verde depende muito da chegada das urnas dos distritos. Como flui a votação lá nos distritos, à medida que as urnas vão chegando e também no pontão, né, que é outra seção distante, à medida que essas urnas chegam, geralmente a votação já está terminada. Então acredito que por volta das 19 horas o eleitor já tem uma previsão do quem será o próximo prefeito da cidade. Tem também no site do TSE, no www.tse.jus.br, há um programa chamado Divulga, em que à medida que os votos são transmitidos do cartório eleitoral, o TSE compila esses votos e vai divulgando na internet para acompanhamento do eleitor. Então é quase que instantâneo. À medida que eu transmito os votos da urna para o TRE manda para o TSE e o eleitor já tem acesso. É bom lembrar também que às 16 horas do dia da eleição, as imediações do cartório eleitoral são bloqueadas, né? São esvaziadas as ruas, não pode ficar nenhum eleitor, só apenas podem adentrar ao prédio da Justiça Eleitoral aqueles previamente cadastrados, né, com representantes de coligações e da imprensa, certo? Temos um esquema de segurança quanto a isso e acredito que às 19 horas o eleitor já sabe quem será o próximo prefeito. Tiago, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Cidade em Foco. Eu que agradeço e nós estamos à disposição no 148, o eleitor pode ligar que nós os atendemos com o maior prazer. TV Rio Verde, eleições 2012.